Olá, amigos da TV Justiça. Está no ar mais uma edição do programa Prova Final. Este programa é uma parceria da Rede de Ensino Luiz Flávio Gomes e da TV Justiça. Meu nome é André Barros, sou professor de Direito Civil, estou aqui hoje para tratar de um assunto interessantíssimo, tanto para o senhor que vai prestar exame de ordem, como também para quem vai prestar concurso público. O tema de hoje é a decadência. E você, sabe diferenciar prescrição de decadência? Sabe qual é a diferença entre os institutos? Sabe quais são as consequências da decadência? Quais são as espécies em que ela se apresenta em nosso ordenamento jurídico? Todos esses pontos serão tratados na nossa aula de hoje. Como os senhores já sabem, o nosso programa ele é sempre dividido em 3 blocos. No primeiro bloco, tema do dia, iremos expor sucintamente o tema da decadência, a conceituação do instituto, as suas espécies, as suas consequências. No segundo bloco, pergunte ao professor, responderemos as 5 questões que foram enviadas pelos nossos alunos. E por fim, no terceiro e último bloco, X da questão, iremos analisar 2 questões que foram trabalhadas, foram exigidas já em exames de ordem anteriores. Vamos então ao tema do dia? E aí, pensou na diferença entre prescrição e decadência? Decadência é o nosso tema da aula de hoje. Tradicionalmente, você deve ter aprendido na faculdade, assim como eu aprendi, que a diferença entre os 2 institutos é de que a prescrição põe fim à ação e a decadência põe fim ao direito. Você pode continuar evocando essa distinção entre prescrição e decadência? Muito cuidado com isso. Na aula que nós já gravamos aqui, em aula anterior, a respeito do Instituto da Prescrição, nós ponderamos que você não deve afirmar mais em qualquer exame de ordem, em qualquer concurso, que prescrição põe fim à ação. Sim, nós vimos que a ideia de que prescrição põe fim à ação é uma ideia completamente ultrapassada e errada, porque a ideia de que a ação prescreve é uma ideia tida por absurda pela maior parte dos operadores do direito na atualidade. Direito de ação é o direito abstrato, público, indisponível, que toda pessoa tem de ter acesso ao Poder Judiciário. É um direito garantido pelo princípio da inafastabilidade do provimento jurisdicional. Não depende de prazo, não depende de você ter razão naquilo que você pede ao Poder Judiciário. Você sempre tem direito de ação, direito de acionar. Vimos então que a prescrição, na verdade, ela nada mais é do que a perda da pretensão. E decadência? Decadência põe fim ao direito. Posso continuar afirmando isso? Claro que pode. Só que essa afirmação, que é uma afirmação comum no meio jurídico, é uma afirmação que não te ajuda muito. Falar que decadência põe fim ao direito. Mas peraí, mas que tipo de direito? Quando nós analisamos um pouco mais a fundo, tanto prescrição quanto decadência, nós encontramos a relação que existe entre os 2 institutos e determinados grupos de direitos. Olha só que interessante. A prescrição, ela está relacionada de forma umbilical, é uma forma inseparável, com os direitos subjetivos patrimoniais. Exemplo, o direito de crédito. Já a decadência, não. A decadência, ela está relacionada a direitos potestativos. Professor, direitos potestativos? Sim. Olha só o conceito, o conceito muito aceito de decadência que nós propomos aqui na atualidade com base nos grandes autores. Decadência é a perda efetiva de um direito potestativo, estão anotando? Decadência é a perda efetiva de um direito potestativo pela falta de seu exercício, no prazo previsto em lei ou pelas partes. Repetindo, decadência é a perda efetiva de um direito potestativo pela falta de seu exercício no prazo previsto em lei ou pelas partes. Observe, o conceito de decadência já faz menção a esse tipo de direito, aos direitos denominados de direitos potestativos. Professor, eu me lembro de ter visto isso na minha faculdade, mas de fato eu não me lembro exatamente o que são os direitos potestativos. Opa, então vamos lá. Direitos potestativos são aqueles que conferem ao seu titular
o poder de provocar mudanças. Direitos potestativos são aqueles que conferem ao seu titular o poder de provocar mudanças na esfera jurídica de outrem, provocar mudanças na esfera jurídica de outrem, de forma unilateral. Coloca aí, hein? De forma unilateral, sem que exista um dever jurídico correspondente, mas tão somente um estado de sujeição. Repetindo, direitos potestativos são aqueles que conferem ao seu titular o poder de provocar mudanças na esfera jurídica de outrem, sem que exista um dever jurídico correspondente, mas tão somente um estado de sujeição. Cuidado com essa expressão. Olha só que interessante. Prescrição, então, está relacionada a direitos subjetivos patrimoniais. Existe um dever jurídico por parte da outra pessoa, da outra parte na relação jurídica. Olha só que interessante. Quando eu tenho um direito subjetivo patrimonial, uma outra pessoa tem um dever jurídico perante mim. Quando eu tenho um direito potestativo diante de outra pessoa, essa pessoa não tem qualquer dever jurídico perante mim. Professor, ela tem o quê? Ela se encontra apenas numa situação de sujeição. E qual é um bom exemplo que nós temos para trabalhar com o conceito de decadência? Um exemplo de um direito potestativo. Vamos lá? O direito de anular um contrato. Aliás, não importa o motivo pelo qual está sendo requerida a anulação de um contrato, sempre a anulação é um direito potestativo da parte prejudicada. Então vamos buscar um dos exemplos que nós podemos ter de anulação do negócio jurídico? Negócio jurídico que esteja viciado por algum dos defeitos do negócio: erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão, fraude contra credores. São exemplos de vício do negócio jurídico que, de acordo com o Código Civil, artigo 178, são anuláveis. Então, olha só que interessante. Toda vez que eu estiver diante de um negócio jurídico contaminado por erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude, o Código Civil fala que a parte prejudicada tem o direito de anular esse contrato, anular esse negócio. Vejam, um exemplo clássico de um desses vícios. O exemplo com o vício de dolo, né? Um dos vícios da vontade e do consentimento. Aquele exemplo em que a pessoa foi lá e foi comprar um relógio de um amigo e perguntou ao seu amigo: ô João, esse relógio que você está vendendo, esse relógio, ele é de ouro? Relógio dourado, bonito? Não, o interessado na compra pergunta. O vendedor, cansado de saber que não se trata de um relógio de ouro, ele vai lá e fala assim: vou enganar esse comprador que tem cara de tonto, vou falar que é de ouro, quando na verdade não é. E o vendedor vai lá e faz isso: sim, o meu relógio é de ouro, 18 quilates, olha, pode comprar que é ouro do bom. E o comprador fica ali interessado, aquela pessoa fica interessada naquela compra, realiza essa compra e paga caro pelo relógio, claro, e vai feliz da vida para casa. Chegando em casa, vai mostrar o seu relógio ao seu filho, que entende relógio. O filho falou: pai, pelo amor de Deus, esse relógio aqui não é de ouro não, esse aqui é uma série especial lá da determinada marca, mas olha, é uma marca famosa para fazer relógios caros, mas esse relógio aqui não é não, é só banhado, não tem nada, não é um relógio de ouro, ele é banhado de tinta dourada, nem em ouro era banhado propriamente o relógio. Ele foi enganado na compra desse relógio, esse pai? Foi. Ele pode pedir anulação do negócio jurídico? Pode. Olha só que interessante. Por que esse direito de pedir a anulação do negócio jurídico é efetivamente um direito potestativo? Olha só que interessante. Porque essa pessoa que foi prejudicada no negócio jurídico, ela tem o direito de impor a sua vontade a outra. E que vontade é essa? De anular. Olha o conceito de direito potestativo. São aqueles conferidos ao seu titular para que possa provocar mudanças na esfera jurídica de outrem. Meus amigos,